Dando prosseguimento aos estudos do vídeo passado acerca da queda de Satanás, te convido agora a estudar junto comigo, a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto muito antigo, cheio de controvérsias, há problemas de traduções, e aqui nós vamos tentar entender um pouco mais o que aconteceu. Nós vemos que no livro de Jó, capítulo 38, verso 7, ele vai associar aqui os anjos a estrelas. E, obviamente, anjos ou deuses no passado eram associados a estrelas. Você via aqueles luminares celestes e acreditavam se tratar de deuses. Existiam aqueles que eram mais poderosos, que são os astros que se moviam, os planetas. E um deles era conhecido como Vênus. E aí você vai ver outras culturas tratando como Aftar, alguma coisa do tipo. Cultura ugarítica, que é a cananeia, você vai encontrar nos fenícios, nos mesopotâmicos. E aqui ele era conhecido nessa cultura primeira como o deus do alvorecer, Vênus. Nós temos aqui como Shahar. Então, Helel ben Shahar era o nome dado. E quando vemos a Vulgata Latina traduzindo esse estrela da manhã, portador da luz, aquele que traz a luz, chegamos a uma tradução como Luxferus. E aqui entra o nome Lúcifer, quando São Jerônimo faz a devida tradução, onde passa de um nome característico de uma estrela para um nome próprio, e aí perde o seu real significado. Claramente aqui nós podemos atribuir não somente a um rei. É possível que com essa linguagem, talvez mítica, utilize a linguagem profética de dupla personificação. O que é que significa? Ele pega a formatação das características de um personagem do passado ou contemporâneo e joga essas características para um personagem atual, que pode ser claramente o que aconteceu nos textos de Isaías 14, Ezequiel 28, quando ele joga os juízos para o rei de Tiro. Assim vemos que há uma primeira parte em Ezequiel 28 e depois um outro juízo em uma segunda parte para o mesmo personagem. Só que nessa segunda parte ele vai atribuir características que não são dele, nem desse mundo, inclusive lugares que não são físicos. Aqui nós vamos entender um pouco mais quando associamos e vemos todas essas características antigas sendo colocadas claramente ao rei de Tiro, porém com características, formações, personificações que não são dele. Então, existiu um personagem passado que era a estrela da manhã, que era um querubim, e claramente essas culturas associam esses deuses a uma história muito semelhante, que possivelmente era conhecida nos primórdios e foi passando de geração para geração, até que as escrituras nos revelaram o que realmente aconteceu, dando essas características. Por exemplo, esse Deus citado anteriormente, ele tenta tomar o trono de Baal quando ele está ausente. Então, é uma característica bem intrigante, porque ele é o portador da luz. O próprio livro cita. E esse mesmo Deus, essa mesma divindade, nas culturas pagãs, tenta tomar o trono de um Deus maior. Nós vemos, inclusive, quando abrimos o segundo livro de Enoque, no capítulo 29, verso 3, ele vai dizer o seguinte: E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível, que foi colocar o seu trono acima das nuvens que se encontravam sobre a terra,
para que seu poder se igualasse ao meu. Aqui, claramente, nós vemos uma palavra semelhante ao que está nas Escrituras. Então, o que é que eles acreditavam? Que os deuses moravam em uma montanha e todas essas reuniões aconteciam ali. Quando vemos mais características aqui, diz que ele foi expulso do monte da congregação, do monte da assembleia. Então são características claras a todas essas crenças passadas, mas não significa que essas crenças surgiram do nada. Acredita-se que as histórias antigas foram repassadas para Adão e Eva, para os personagens antigos, descendentes deles, até porque diz que Deus tinha comunhão, tinha acesso a eles comum, como qualquer um de nós, ao final da tarde. E pode ser que esse conhecimento tenha sido passado por várias gerações e tenha sido adulterado, esquecido, mudado, acrescentado até, só que alguns vestígios sobraram. Não significa que o que esteja na Bíblia seja aquilo que sobrou, mas revelação através dos profetas. Essa alusão é muito semelhante. Quando observamos aqui, chamado de cheio de sabedoria, formosura, sinete da perfeição, significa que é o selo de qualidade. O selo de padrão era ele, e não tinha outro. Como ele caracteriza aqui uma perfeição muito grande, diz que por causa disso entrou orgulho em seu coração. E nós sabemos que o orgulho ele é um dos pecados capitais, cabeça. Ele acaba por gerar uma cegueira naquilo que ele deveria enxergar, vendo como se fosse igual a Deus, como merecedor. Veja as características. Ele era querubim ungido, ele era da guarda de Deus, ele estava no Éden, ele era sinete da perfeição, andava sobre as pedras afogueadas, ele era cheio de ouro e de joias preciosas, era reto em seus caminhos, mas entrou iniquidade em seu coração, e ele se encheu de violência no seu interior. A multiplicação do seu comércio fez com que isso acontecesse, com seus negócios. E nós sabemos que os negócios humanos, monetários, que envolvem dinheiro, atraem muita confusão, muita briga, muito roubo. Nós podemos lembrar claramente quando Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. E um dos senhores citados por ele é Mamon, a divindade do dinheiro, das riquezas. Acredita-se que o querubim ele tinha a mais alta patente para ordens de guarda. Foram eles aqui que são citados para guardar a árvore da vida, os portões do paraíso e tudo mais que você imaginar. Quando vemos a Arca da Aliança como o trono de Deus, um propiciatório de Deus, quem guarda ali são dois querubins. Isso mostra claramente que Satanás não era o único querubim. Existem outros, mas é possível que ele seja o maior de todos os querubins? Ou existia outros semelhantes, iguais a ele? Ou até maiores que ele? As escrituras, quando fazem essas comparações, dizem que ele foi consumido, que fogo o consumiu de dentro para fora. E que isso provavelmente foi uma característica que fez com que ele perdesse a sua beleza, a sua perfeição e inclusive reduzisse o seu poder e autoridade primordial. São um pouco mais rebuscada, nós vemos que talvez o que Jesus quis dizer lá em Lucas 10 não fosse que ele viu no tempo passado o diabo cair apenas em um evento, mas sim que via o diabo caindo progressivamente ao longo dos tempos. Como houve uma queda inicial, também houve algumas outras quedas onde ele foi perdendo domínio, foi perdendo autoridade, foi perdendo poder.
e assim se deteriorando cada vez mais ao longo dos tempos nessa humanidade, onde ele foi preso à terra, podendo ficar apenas nessas regiões celestes e assim exercendo cada vez menos influência sobre o reino de Deus. Uma outra queda de Satanás e que cada vez mais está gerando queda nele e em seu reino é justamente a morte de Cristo e a fundação da igreja, que a partir daí passou a se desenvolver. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam mais sobre a igreja de Cristo, porque até então o evangelho, o conhecimento de Deus estava restrito apenas a Israel. Então, existem várias quedas do diabo ao longo dos tempos, onde ele vai tentar e ter autonomia para fazer a sua última cartada, onde sua obra-prima será o anticristo, uma imitação grotesca e a antítese do próprio Cristo. E mais uma vez, nós vamos ver aí uma outra queda de Satanás, até que por fim, apesar dele já estar julgado, ele receba o cumprimento dessa sentença. É possível que os anjos que sobraram não sejam mais passíveis de erro, porque o próprio Paulo chama eles de anjos eleitos. Então, os anjos que sobraram aparentam ter característica de não mais poder entrar em corrupção, enquanto o diabo pode ser o significado contrário, podendo não haver mais condição de arrependimento. Não há possibilidade física ou mental, espiritual nenhuma de haver arrependimento da parte dele e dos anjos que o seguiram. Há quem acredite que ele já está preso, de certa forma, não em correntes, em abismo ou nada do tipo, mas limitado ao ponto de não poder exercer toda a sua influência, para no final dos tempos ser solto a última vez e ser derrotado definitivamente, assim lançado no lago de fogo. Então, seria esse um juízo final sobre Satanás ou sua extinção para sempre? Fica aí essa dúvida. Hoje encerramos o vídeo, nos veremos nas próximas gravações.